Vai enviando aí o aviãozinho, tudo direitinho, pessoal, hein? Eita! Aleluia! Glória a Deus! Quanto tempo, hein? Ô, meu querido pastor Leto, como é que está? Tudo na paz? Tudo na paz, querido. Graças a Deus. A gente tá com grande Rapaz, expectativa. saudade dessa terra maravilhosa que é Resende, viu? A Eita, última rapaz. vez que eu estive aí foi um tempo muito agradável, muito bom. Deixa eu Foi meu. ajeitar aqui Quando meu cabelo eu para ver se ajeitava, eu já fica ajeitei o meu. O pessoal melhor. estava elogiando também, né? Deu trato hoje, passou a régua. Ô, rapaz, cabelinho na régua. É, cara, ó. Nesses novos tempos, né? Eu tava brincando que a coisa tá de um jeito que ninguém pode apontar um celular para mim que eu já pergunto, é ao vivo? Porque É agora nós verdade. estamos em tempos de transmissão ao vivo, toda É agora verdade. a questão da internet, né? Que coisa boa. É isso mesmo. O pessoal Mas, aqui tá rapaz, mandando mensagem, às vezes falando contigo, cara, que saudade. Porque quando você veio, pastor Rosilon, foi, ainda era o Verbinho, que a gente chama carinhosamente o Verbinho, né? Que era no primeiro andar, aham, né? Aí, hoje a gente já está em outro lugar, né? glória a Deus. Eu tenho acompanhado o crescimento aí. Deus tem feito coisas extraordinárias, né? Pessoas Verdade. me cumprimentando aqui. Que Isso. alegria, saudade de vocês também, meus irmãos. Eita, povo bom, viu? É um povo bom, meu amigo. O povo de Resende é um povo bom. Glória a E, Deus. Rosilon, tu já leu todos esses livros que estão aí atrás de você, meu querido? Meu Deus do Rapaz, céu. isso é um papel de parede maravilhoso, né? Eita. Leto, Eita, eu gosto rapaz. muito de livros, né? Eu sou apaixonado por livros Verdade. e eu já li muita coisa, né? A grande maioria, com certeza. Amém. Mas tem alguns que estão na fila aí para poder ler. É verdade. Mas eu já li muito, né? O pessoal está lembrando, pastor Rosilon, quando você esteve aqui, você deu uma palavra profética, né? Você foi boca de Deus, né? E em seis Uhum, meses nós teríamos uma mudança, né? Nós teríamos alguma novidade, né? E realmente uhum. foi o que aconteceu. Em 6 meses surgiu o prédio onde nós estamos. Amém. Glória a Deus. Que É isso aí. coisa Veja que boa, Deus né? profeta. Como é aquela história do profeta, quando um profeta encontra o outro, como é a história, hein? Como é que eles... Quando um profeta encontra o outro, aí olha e diz assim: Você tá bem, e eu? A visão raio-x, né? Para dar uma testada se os dons estão em operação, né? É verdade. E Alguém foi está mesmo. perguntando aqui sobre os livros, né? É Uhum. engraçado essa coisa dos livros, e eu me lembrei agora de uma história engraçada também sobre isso, né? É que um dia uma pessoa veio aqui na minha casa, né? E ela ficou muito espantada, porque vendo muito livro, muita coisa. E assim, você vai juntando isso. Eu sou pastor de tempo integral há 20 anos. Então, você vai juntando isso ao longo dos anos, né? E Isso. ela perguntou, Rosilon, rapaz, você tem livro demais. Falei, rapaz, se eu fosse mecânico, eu tinha chaves, né? Como eu sou É, ministro, eu tenho que ter livros. é Então, isso assim, aí. você não ficaria admirado se você chegasse na casa de um mecânico e ele tivesse uma parede repleta de chaves, né? E, É verdade. inclusive, tem um livro caindo aqui. Pronto, já ajeitei. E Ah, rapaz, aí, ia um pouquinho muito da bom, minha viu? biblioteca aí, ó lá, até lá no canto. Olha, rapaz. Tem uma foto aí, volta um pouquinho, tem uma foto aí. Aê, que foto é aquela ali, ó? Lá atrás ali, ó. Tá vendo? Rapaz, Isso é tu? aqui. Eita, olha. Isso aqui é o meu pai com 15 anos. E é, rapaz. Você percebe que o topete é uma herança de família, né? Causa inveja, né? Muito pastor amigo nosso. É. Então, isso aqui.
Esse aqui é o meu pai com 15 anos de idade. Rapaz, É que que coisa, viu? é, Muito bom. fui juntando aí ao longo dos anos, né? Você vai juntando as coisas. Tem umas coisinhas aqui em cima que eu trouxe de alguns lugares, né? Por onde eu passei. Tem Eita. esse santo aqui, não sei se vocês conhecem, que eu sou devoto. Esse soldado romano é uma história bem interessante, Sei. porque eu fui pregar numa igreja anglicana, e o bispo dessa igreja anglicana me presenteou esse soldado romano lindo, né? Rapaz, E, e eu trouxe. E a outra história interessante é sobre esse cavaleiro aqui, né? Essa armadura aqui. uhum. Eu estava na França e nós fomos visitar com o Dr. Fernando Borges um castelo lá e tal. E aí eu Legal. comprei essa armadurazinha. Agora não tinha assim, na hora que eu comprei, não imaginei como eu traria para o Brasil. Rapaz, eu trouxe isso na mão, Meu entendeu? Deus. Passei a noite inteira no avião abraçado com isso para não quebrar. Mas graças a Deus ele chegou em paz e agora faz parte aqui da decoração do meu escritório, né? Rapaz, que papel de parede, viu, meu amigo? Papel de parede Pois é, show aí, tem show de outra bola. coisa aqui também que vocês vão gostar. Você vai gostar. Deixa eu ver Olha, aqui se dá pra mostrar. deve ser uma camisa do Flamengo, quer ver? Rapaz, não, mas ó, Eita, rapaz! Que legal, rapaz! Olha, meu amigo. eu tenho dois meninos, você não sabe. Eu trouxe esse aqui para o meu filho mais velho, né? Eu ganhei de um amigo. Peraí, só um minuto. Calma. Eu ganhei isso de um amigo nos Estados Unidos e Muito eu bom. trouxe na mala, desmontei, cara, para trazer. É um carrinho off-road Meu Deus. que você corre, ele capota. Aí eu trouxe para o meu filho. Aí ele disse: mas papai, por que o meu carro está no seu escritório? Eu disse: porque eu vou brincar com ele até você chegar aos 18 anos. É, enquanto isso, Então, você vai ficando só desejando, né? O menino. aí eu aqui é um lugar, Leto, que eu gosto muito, né? É um lugar onde eu É. me realizo, onde eu passo muito tempo Uhum. e com os livros, com as coisas que eu gosto. É, Muito um, legal. é uma coisa maravilhosa, né? O pessoal está se motivando aí, né? Tá olhando e tá dizendo, eu vou ter uma estante dessa. Eu vou Isso falar. mesmo. Se Se você é inspira, ministro, se você tem uma inspira. chamada para o ministério, livros são suas ferramentas de trabalho, né? Isso Então é mesmo. muito importante você ler bastante, você investir, né? Porque o conhecimento ele pode transformar a sua vida. Muito Eu bom. herdei esse gosto de leitura, né? Eu fui muito incentivado pela minha mãe, mas quando eu era adolescente, eu tinha uns 16 anos mais ou menos, eu era pentecostal, eu era de uma igreja pentecostal, mas eu Uhum. comecei a ser mentoreado por um pastor presbiteriano, né? Ele era, na verdade, um presbítero presbiteriano, e ele era advogado, um cara que gostava muito da leitura, e juntamente com a minha mãe, eles dois foi quem mais me incentivaram a ler. Então, esse pastor presbiteriano, ele falava comigo: Rosilon, você precisa ler, e não somente ler livro evangélico, mas ler
ler outras coisas também, para que Muito você bom. possa entender o mundo. E eu louvo a Deus pela vida deles, eles me incentivaram muito nesse caminho da leitura, dos livros. E glória a Muito Deus bom. por isso. Pastor Rosilon, isso é uma marca no seu ministério, né? Da questão do conhecimento, também da forma de, com graça, como você ministra, isso é natural seu, não é? Uhum, Então, o pessoal está conectado aí, já aproveitando, vamos entrar fazendo esse bate-bola e conversando e edificando a vida de pessoas. uhum, As pessoas às vezes me perguntam como é uma construção de uma mensagem, de um esboço. Você uhum, tem isso muito, né? Toda ministração sua tem um início, tem um meio e tem um fim. Tem uma uhum, construção nisso, né? uhum. Como é que você poderia aconselhar alguma forma para o pessoal poder Aham. desenvolver, né? Um pensamento para poder, quando for ministrar, Então, também esse ter é um grande esse. desafio, né? Para os ministros, é uma fonte de novas mensagens, né? A gente tem a Bíblia, é claro, mas nós precisamos construir isso. É um desafio também para os pastores, né? Porque você geralmente está ministrando sempre para o mesmo público. Então, é muito importante você desenvolver uma fonte de novas mensagens. E, pastor Wellington, eu desenvolvi um método de estudo que me ajuda muito, né? Rapaz, a cachorrinha aí não gostou de mim, não, ó. Oi? A cachorrinha aí não gostou de mim, não. Manda um São abraço para três. ela, aí ela vai ficar mais tranquila. São três. É que quando eles ficam animados, aí eles fazem isso. Aí ele vai dar um grito daqui a pouco aqui, eles se calam tudinho. Leia! Dá o grito aí! Glória a Deus. Então, assim, eu desenvolvi um método que tem me ajudado muito, pastor Leto, para construir as mensagens nessa questão de ler, né? Primeira coisa, eu leio um livro só uma vez. Ótimo. Então, geralmente, eu leio o livro uma vez e eu comecei a fazer uma seleção das matérias, né? Vamos dizer assim, dos assuntos dos livros. Então, eu tenho um Hum, lugar aqui no meu computador e tenho um lugar aqui no meu tablet onde eu tenho, por exemplo, eu li esse livro aqui do Scott Webb, Agarra o Espírito da Fé. Então, eu certo. li esse livro uma vez, gostei muito, e eu sei que aqui, no capítulo 8, por exemplo, falando aos ouvidos de Deus. Então, quando um capítulo desse me chama a atenção, é uma coisa que me chama a atenção, eu registro lá onde está, e aí, de tempos em tempos, eu volto para aquele assunto, né? Por exemplo, eu estou estudando sobre fé, então eu sei vários livros que têm alguma coisa sobre fé, eu volto lá, então isso me ajuda a poder captar a coisa de uma forma melhor, né? Legal. Geralmente você lê o livro uma vez e você às vezes lê novamente, dependendo do livro. Os livros do irmão Reagan, por exemplo, eu já li algumas vezes, mas Hugo. o Ó, o Hugo livro aí. é o Hugo. oh, rapaz, olha aí, fazendo Hugo. piadinha, rapaz, Um chamando de abraço, Rosa e Hugo. Rosinha. É aquela dupla, né, que era do interior de São É. Paulo. Ai, meu Deus. Hugo, grande abraço, Hugo. Hugo é um amigão, viu? Gente Amigão, boa amigaço. demais. Então, Raposeiro doente. geralmente, como eu estava dizendo, geralmente eu leio o livro uma vez e ali eu vou fazendo uma seleção das coisas que eu gosto e de Uhum. tempos em tempo eu vou voltando para aquilo, né? Então, é Legal. importante você ter uma maneira que você aprende, né? Tem pessoas que ela é mais visual, tem pessoas que ela é Uhum. mais ouvindo. Por exemplo, eu gosto de ter o livro na mão. Eu não gosto de livros virtuais, eu não gosto de ler Uhum. no computador, eu não gosto de ler no tablet. Eu leio, eu me disciplino, mas eu gosto de ter o livro, né? Eu quero pegar o livro, eu quero marcar o livro, né? Então,
eu vou colocando marcas nos livros, né? Para que eu possa lembrar onde as coisas estão, né? Você vai ver aqui, ó, tem umas orelhinhas aqui, ó, que eu vou Legal. que eu vou Muito bom. notando aí, posicionamento, visão, e aí eu vou notando aqui para me lembrar, e é essa maneira como eu consigo estudar e lembrar e ir passando pelos livros, né? Isso mesmo. E quando você esteve aqui, né, a gente conversou muito, né? Uhum, E foi através desse bate-papo que hoje eu tenho esse mesmo costume que eu peguei de você já. Eu também uhum, tenho eu faço um banco de dados, né, do livro que eu leio uhum. e coloco as coisas que me chamam a atenção e coloco lá no banco de dados do meu iPad. E toda vez que eu vou por tema, eu busco lá as informações. E eu já sou mais digital, né? Eu gosto de livros digitais. Tenho muito, Uhum. né? E realmente funciona, viu, gente? Funciona e é muito edificante. Aí, pastor Zilma, para você construir o seu esboço, né? Você Aham. pega essas informações e você segue alguma linha? E- Então, uma coisa que hoje tem prejudicado muitas pessoas com a tecnologia é que quando você vai construir uma mensagem, por exemplo, antigamente, no meu tempo, eu sou das antigas, né? No meu tempo, você pegava uma passagem da Bíblia e a partir Isso. daquela passagem da Bíblia, você construía o seu sermão em cima dela, ou a partir de um livro da Bíblia, assim por diante. Hoje, com a tecnologia, por exemplo, você quer falar sobre alegria. Aí você digita lá alegria, vão aparecer todos os versículos sobre alegria e geralmente você encaixa aqueles versículos na sua mensagem. Isso às Isso. vezes é ruim porque você não lê os contextos, às vezes você está citando versículos que podem estar desconectados com o contexto. Então é importante você gastar um tempo, né? Lendo o contexto, lendo as coisas, para que você possa conectar. E toda mensagem, ela precisa estar, em primeiro lugar, baseada na Bíblia, naquilo que a Bíblia Amém. diz. Mas é muito Uhum. bom a gente ouvir uma pessoa que ela tem um conhecimento que vai além da Bíblia, né? Paulo, Uhum. ele poderia falar muito bem de agronomia, Paulo falava sobre medicina, Paulo falava sobre sociologia, Paulo falava sobre Isso. diversos temas nas cartas dele, de uma forma que você percebe que ele entendia das coisas. Então é bom, você não precisa ser expert, mas é bom você entender de algumas coisas para quando você falar com propriedade, você falar com alguém que leu sobre aquilo, que conhece sobre aquilo, pelo menos o básico, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença numa mensagem hoje. Muito bom mesmo. E Pastor Rosilon, você mostrou coisas aí que você comprou viajando, né? Aham, Principalmente fazendo missões, né? A aham. primeira pergunta é quando foi que você se interessou por missões? Porque você hoje é uma voz nesse sentido, né? No Ministério Verbo da Vida. Então, eu me interessei por missões ainda na minha adolescência. Eu li, né, sobre um missionário que estava indo para a África chamado Dave Livingstone. E quando eu li a história desse homem, eu fiquei encantado e eu comecei a me interessar por missões. E, de fato, eu amo missões, né? Eu fui o fundador da Escola de Missões no Ministério Verbo da Vida. Eu que fundei a escola, fiz os primeiros currículos e fui o diretor da escola por 7 anos. Então, assim, missões é algo que me encantou desde jovem, desde que eu era adolescente, né? E meu maior sonho era ser missionário, né? Eu Uhum. achava que eu ia ser um missionário em algum lugar, mas Deus me deu a oportunidade de treinar os missionários, que eu acho que é uma coisa ainda mais poderosa, mais gratificante, né? Eu tive a oportunidade de treinar muitos missionários
e de ver pessoas crescendo e avançando nas coisas do Senhor. Muito bom, né? E eu sei que você, como ministro, você conta fatos que foram engraçados, né, na sua trajetória de missões. Tu poderia passar para o pessoal algumas aqui? Então, eu tenho algumas situações que eu vivi em missões que realmente foram engraçadas, né? E que é engraçado hoje para contar, mas não foi tão engraçado para viver, né? Mas eu me lembro, eu sempre conto isso, eu me lembro de uma vez que eu fui convidado para ministrar na Colômbia e o missionário, o pastor, foi me buscar no aeroporto e nós estávamos indo para as montanhas, era uma cidade próxima a Bogotá, e ele estava me levando lá para as montanhas para poder ministrar. E enquanto nós estávamos indo, o pastor contando para mim, né, que as Farc colombianas estavam atacando as igrejas, matando os pastores, matando os missionários. E, claro, aquilo foi criando aquele clima maravilhoso, né? E ele dizendo como as emboscadas aconteciam. Rapaz, por arte do Satanás mesmo, quando a gente estava chegando já nas montanhas, né? Já era uma estrada de terra, um coqueiro havia caído na estrada, um tronco de coqueiro havia caído na estrada, e a gente teve um susto muito grande, porque na hora que ele descobriu em cima, e ele disse, meu Deus, o que é isso? E na hora eu já pensei, é as Farc, eu já podia ouvir os tiros. Rapaz, eu vou te dizer um negócio. Eu orei em português, em espanhol, eu juntei versículos da Bíblia para dar base ao que eu estava crendo, né? Eu comecei a gritar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a pastos verdejantes o Senhor leva. Eu digo, eu vou juntar logo o Salmo 23 com 91, que torna algo mais poderoso. E, rapaz, foi o maior susto que eu já tive na minha vida. E alguém perguntou para mim, pastor, você estava com medo? Não, receio de morrer, era diferente. Medo é outra coisa. E quando a gente chegou lá na igreja, depois daquele susto grande, né? O pastor falou, pastor Rosilon, olha, chegamos em cima da hora, o louvor vai terminar agora e o senhor ministra. Eu falei, querido, me dá pelo menos 10 minutinhos, porque minha alma está desmaiada dentro de mim e eu preciso ressuscitá-la para poder ministrar. Então, esse foi um dos fatos engraçados que aconteceu comigo em missões, né? Mas a gente viveu muitas aventuras, muitas coisas que hoje eu não faria de novo, viu, meu querido pastor? Diga-se de passagem. A do dedo, como é aquela do dedo? Um missionário na África, né? Ele estava construindo um dicionário, missionário fazendo um dicionário para poder pregar seu primeiro sermão, e ele apontou para uma cabana, perguntou o que é isso, e a pessoa disse quenê, aí ele, cabana é quenê. Aí apontou para uma árvore e perguntou o que é isso, aí quenê, aí ele, árvore é quenê. Enfim, ele perguntou muitas coisas, era tudo quenê. E 6 meses depois ele descobriu que quenê é dedo, porque lá nessa aldeia eles não apontam com o dedo, eles apontam com a mão, assim. Então, toda vez que ele perguntava o que era isso, o caba dizia, é dedo, é dedo, é dedo. Aí ele descobriu 6 meses depois que quenê é dedo, né? Você deve imaginar que o missionário ficou bem frustrado, passou 6 meses para descobrir que quenê é dedo. Meu Deus do céu. Você se interessou por missões bem cedo, né, na sua adolescência, né? Bem cedo, é. Eu li essa biografia do David Livingstone e aí eu me apaixonei por missões. Depois eu comecei a me envolver com o evangelismo na minha igreja, o pessoal de missões da minha igreja. E aí eu comecei a receber o material de um instituto chamado CEPAL, que é Serviço de Evangelização para a América Latina. E eu comecei a receber esse material. Cara, eu fiquei incendiado por missões. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, né, nós nos conhecemos já há um pouco mais de 25 anos, mais ou menos. Por aí ou Nós mais, nos hein? conhecemos ali em 95, né, 94, 95.
Quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu estava assim, incendiado mesmo por missões, animado, e a gente começou a desenvolver um trabalho no Ministério Verbo da Vida, né, na igreja local, na verdade, por missões, até que em Uhum. 2000, através da vida de Suelen e Guto, nós fizemos a nossa primeira viagem missionária transcultural. Simon Olha. Potter vinha vindo em Uhum. 1999 para uma conferência de missões e ele botou muito fogo na gente para a gente ir numa viagem de missões, né? Então, em 2000, nós fomos para a Bolívia com mais ou menos 25 irmãos. Nós fomos para Cochabamba, La Paz e algumas cidades na Bolívia e tivemos uma experiência missionária lá muito boa. E desde então eu tenho estado envolvido com missões, indo para o campo missionário, treinando os missionários. Minha esposa, né, foi missionária na África por Uhum. alguns anos, né? Daiane trabalhou no início do Rema lá em Angola, ela foi vice-diretora do Rema lá em Angola e ajudou a irmã Rita a implantar o Rema lá naquela nação. Então, a minha família tem um contexto missionário muito grande. Rapaz, muito bom. E, pastor Rosimon, o que é que você pode falar do... Eu sei que a necessidade, né, é a mesma, né? O vazio do homem e só Jesus Uhum, preenche. uhum, Mas da atitude da igreja, de uns tempos atrás para hoje, houve uhum. mudança na questão do fogo por missões para o evangelismo? Então, é, eu acredito que sim, né? A gente tem crescido nisso, principalmente no Ministério Verbo da Vida. A Uhum. irmã Suelen, né, que é a esposa do apóstolo Guto, ela tem feito um trabalho assim maravilhoso à frente da agência de missões, não é? Né? E ela tem sido mesmo uma embaixatriz de missões no Verbo da Vida. No que diz Verdade. respeito ao Verbo da Vida, nós temos visto muito crescimento, né, na obra Uhum. missionária. No que diz respeito à igreja evangélica de um modo geral, tem tido um crescimento muito grande, um despertar muito grande para a obra missionária. Agora, Aleluia. ainda estar aquém do que nós gostaríamos, né? A igreja Uhum. ainda não entendeu que ela é a grande agência de missões aqui na Terra. Na verdade, se você olhar para aquilo que a igreja está fazendo aqui na Terra, o único motivo da igreja ainda estar na Terra é porque pessoas ainda não receberam Jesus e É precisam verdade. serem alcançadas. Então, a igreja ela é a grande agência de missões, ela é aquela que tem o poder do evangelho. Você vê numa situação como essa, pastor Leto, que o mundo está passando, a psicologia não pode resolver os problemas, a medicina não pode resolver os problemas, a política não pode resolver os problemas, mas Deus pode resolver. Deus Aleluia. pode manifestar a sua graça e o seu poder e nos ajudar no meio de uma situação como essa a crescermos, a avançarmos e a atravessarmos essa situação, como a Bíblia diz, guardados, Uhum. bem-sucedidos, crendo que aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. Muito bom, viu? Glória a Deus. E eu queria que você também falasse, querido, que sobre há muitos irmãos nossos na igreja, no Verbo da Vida e no corpo de Cristo, que falam que tem uma chamada missionária, né? Uhum. Mas essa chamada passa pela igreja local. Verdade, E se ele não se desenvolve na igreja local, como ele vai ter um respaldo para poder fazer missões, não é isso? verdade. Eu poderia resumir tudo nessa frase, pastor Leto. Nós nunca vamos enviar para longe quem não é uma bênção perto. Isso mesmo. Então, Muito. muitas vezes as pessoas não entendem, às vezes elas acham, não, eu tenho uma chamada para missões e a minha chamada vai se manifestar quando eu for para a África, ou para a Ásia, ou para qualquer outro lugar. Não, a sua chamada vai começar no lugar onde você está. Se você não é Amém. uma benção perto, como você vai ser uma benção longe? Quando você pega Atos capítulo 13, por exemplo, a Bíblia diz
que Paulo e Barnabé estavam envolvidos na igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé estavam servindo na igreja de Antioquia e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, muitas vezes, Deus vai chamar você a partir de um lugar onde você está. Você precisa Amém. se envolver com a igreja local. É bem verdade que para ser um missionário bem-sucedido, você precisa de treinamento. E é importante, por exemplo, você vir para a escola de missões, ser treinado. Mas é importante, quando você termina a escola de missões, voltar para a igreja local, ter um tempo na sua igreja local para só então avançar para um próximo passo. Por quê? Porque você precisa dessa conexão com a igreja local. A igreja local é quem envia, a igreja local é quem pastoreia, a igreja local é quem cuida. Então, as pessoas precisam entender que é a partir da igreja local que se faz missões, né? É a partir dessa conexão com a igreja local. Verdade. Muito bom, viu? Está conosco também nosso querido Diogo, né? Pastor Diogo, uma benção. Seja bem-vindo, querido, aí, participando dos comentários. Amém, E Diogo, pastor Diogo. Pastor Diogo Está lá na cidade de Soledade, pastor é, Diogo. tem o Carlão Fontinelli também está aí presente. Glória a Deus, Oh, gente. É isso grande aí. abraço, viu? E Pastor Rosilon, essa questão, né, da ação, né? Que às vezes as pessoas mentalmente, um exemplo, estão no Brasil, estão na sua igreja local, mas a sua mente está na África, está em Angola, está em Uhum, Portugal, está nos Estados Unidos, Inglaterra, porque não, eu vou para fazer missões lá. E fica sempre pensando lá. Mas uhum, eles precisam fazer o evangelismo e ter a iniciativa de começar as coisas na igreja local, fazer na igreja local. Você foi exatamente. pastor também, você abriu obra, você tem muita experiência para passar, né? À toa que você está como supervisor também nosso, né? É Uhum. uma bênção. E às vezes falta no próprio missionário ou na própria igreja, né? Os próprios membros terem a iniciativa de ir em frente de trabalho para o evangelismo, não é isso? É verdade. Eu tive a oportunidade de pastorear duas igrejas, né? Eu fui pastor de duas igrejas por 8 anos e também tive a oportunidade de iniciar alguns trabalhos e de pastorear algumas igrejas, né? Em 2014, por exemplo, eu fiz uma viagem de 11 meses, onde eu fui para a cidade de Sinop, no Mato Grosso, para poder fazer uma transição pastoral, mudar o pastor, que havia um pastor lá, ele havia saído e eu fui para lá, assumi a igreja durante 11 meses e fiz essa transição, né, de pastores. Então é muito importante você ter essa experiência. Eu acredito que seria muito bom para o missionário, muito saudável para o missionário, por exemplo, ele poder pastorear por um tempo no seu país, Amém. ele poder participar da vida ativa na igreja, né? Mesmo que seja Muito como bom. pastor auxiliar, ele poder entender como a igreja funciona, como você levanta uma diretoria, como você treina os diáconos, como você treina os professores de departamento infantil, porque o missionário, ele vai lidar com todas essas questões no campo, né? Ele vai para o campo e ele vai precisar levantar pessoas, treinar pessoas. Uma coisa muito importante, pastor Leto, sobre missões, é que a igreja é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, apesar de ela estar inserida em culturas diferentes. E aí você vai perceber que a igreja ela vai funcionar diferente por causa da cultura que ela está. Mas é muito importante você entender que os problemas da igreja são os mesmos. Você vai na África, na Ásia. Eu tive a oportunidade de estar no Japão e você percebe que mesmo lá do outro lado do mundo, a igreja tem os mesmos problemas da igreja aqui no Brasil. Na África, as mesmas situações, né? Eu estou tendo a oportunidade agora de plantar uma igreja em São Francisco. Nós estamos coordenando um grupo de irmãos lá em São Francisco e Uhum. começando uma obra naquela nação, né? E eu percebo que as dificuldades, as coisas que nós enfrentamos, elas são as mesmas em qualquer lugar.
Então, você tem a grande oportunidade na sua igreja local, aonde você fala a língua, aonde você está na sua própria cultura local, para poder crescer, avançar, e quando você for para o campo, vai evitar que você sofra desnecessariamente. E esse é um ponto que eu queria enfatizar bem. Existe muita gente hoje, muito missionário hoje, que ele está sofrendo de uma forma desnecessária. Porque se Uhum. ele tivesse treinado, se ele tivesse preparado, muita coisa seria evitada. Por exemplo, quando você pega um piloto e você coloca o piloto no simulador e aquele piloto ele enfrenta as mais adversas situações, na hora que aquilo acontece de verdade, aquele piloto está preparado, está pronto para que ele possa administrar as suas emoções, administrar as coisas para que aquela situação seja resolvida. Da mesma forma, eu acredito que é no campo missionário. Quanto mais a pessoa puder ser treinada, ministrar, participar da formação da igreja, da construção da igreja, da liderança da igreja, isso vai ajudar ela a crescer e no campo missionário vai evitar muitos sofrimentos que são desnecessários. Muito bom. Muito bom. A questão da atitude, né? De colocar em prática, né? É Eu verdade. já vi Aproveitar, eu muitos. quero mandar, desculpa, pastor, atrapalhar, quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Diego e Leila, eles estão lá em Portugal, né? São Olha, missionários nossos lá. que Diego e Leila bênção. são aqui de Caruaru, eles são originalmente de Caruaru, mas depois vieram trabalhar conosco aqui em Campina Grande e agora estão em Portugal, viu? Casal maravilhoso, fazendo um trabalho, ó, maravilhoso lá em Portugal. Diego, Leila, um grande abraço. Amamos vocês, meus irmãos. Acredito que eles devam conhecer meu primo Oséias, que também está lá em Portugal, servindo a Igreja Verbo da Vida. Oséias e Larissa, né? A esposa dele, né? Se eles conhecerem, eu envio meu abraço. Amém? Larissa, Larissa e Oséias, né? Larissa e Oséias, com certeza. É isso mesmo. Então, tem a questão também da ação, da atitude, né? Que tem gente que Uhum. pensa muito, mas faz pouco. Eles não colocam em prática a ação, né? E na igreja local eles têm essa Uhum. possibilidade de iniciar projetos de evangelismo e assim crescer, né? Nesse fundamento, Uhum. né? É E, verdade. pastorzinho, nós temos aqui ainda uns 20 minutinhos. Eu queria deixar você livre para você ministrar algo do seu coração agora para nós, viu? Você Uhum. fica à vontade e eu Amém. sei que você vai abençoar. Então, Deus colocou no meu coração falar com você sobre uma passagem que eu gosto muito, que está lá em Números, capítulo 14, versículo 24, que diz assim: Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em me seguir, eu farei entrar na terra que espiou ele e a sua descendência. Eu gosto muito dessa palavra e eu queria destacar aqui a frase: nele houve outro espírito. É interessante, todos nós na Palavra da Fé conhecemos essa história de Josué e Caleb, conhecemos a história dos espias, né? Como eles foram enviados para aquela terra para poderem anunciar o evangelho, foram enviados para espiar a terra de Canaã, e aqueles espias foram olhar a terra, mas a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles agiram de uma forma diferente. E quando a Bíblia diz aqui que nele houve outro espírito, isso destaca para mim que eles se comportaram e agiram de uma forma diferente. A palavra outro espírito aqui significa se portar, pensar de uma forma diferente. Então, nós precisamos tomar essa atitude de Josué e Caleb.
Nós precisamos, no meio de todas essas coisas, ficar com aquilo que a palavra diz, porque a palavra vai mudar o nosso pensamento, moldar o nosso pensamento, e nós vamos começar a pensar de uma forma diferente, a falar de uma forma diferente, a crer de uma forma diferente. Nós precisamos ficar sempre com aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortalezas. A palavra sofismas que aparece aqui e fortalezas são pensamentos amoldados à sociedade, amoldados à cultura, não é? E nós precisamos colocar o nosso pensamento, a nossa vida alinhada com a palavra. Então, nós precisamos crer como a palavra diz, avançar como a palavra diz. Eu sei que você olha para o que está acontecendo no mundo e você liga ali a TV 5 minutos na Diabo News, pronto. Você fica desesperado, né? Às vezes você nem está assistindo, só vai passando o canal e pega um pouquinho da Diabo News. Rapaz, parece que o mundo vai se acabar. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. A sua casa é guardada. Porque Aleluia. você tem um espírito diferente, você pensa de uma forma diferente. Você não está pensando como todo mundo, você não está indo na mesma direção que todo mundo. Por ser crente, você vive na contramão do mundo. Você pensa na contramão do mundo. Então você deve pensar de acordo com aquilo que a palavra diz. A palavra diz que eu sou guardado, eu sou guardado. A palavra diz que Deus é meu escudo e fortaleza, Deus é meu escudo e fortaleza. Veja que coisa interessante, lá em Josué, capítulo 14, se você tem sua Bíblia aí, abra lá, Josué, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quereneu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, acerca de ti e de mim, em Gades Barneia. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barneia para espiar a terra. Aí eu gosto aqui do que ele diz. E eu lhe trouxe a resposta conforme sentia no meu coração. Os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir meu Deus. Então, quando a Bíblia diz que Josué teve um espírito diferente, que Caleb teve um espírito diferente, é que eles agarraram o espírito da palavra. É que eles pegaram a palavra de Deus, colocaram a palavra em ação, colocaram a palavra em funcionamento. Então, nós não vamos ficar amoldados com aquilo que o mundo diz, nós não vamos ficar assustados com aquilo que o mundo diz, não. Assim como aqui em Josué capítulo 14 diz que ele trouxe a palavra, segundo ele percebeu no coração dele, nós vamos fazer aquilo que a palavra diz, falar aquilo que a palavra diz. Nós não vamos deixar o mundo nos intimidar, as situações nos intimidarem. Nós vamos agarrar a palavra e deixar a palavra como nosso farol, como a nossa diretriz. Né? Nós temos nesses dias, pastor Leto, e eu vi que ele entrou aqui, vou aproveitar para falar, né? O apóstolo Guto entrou aqui. Nós temos, nesses dias, sido bombardeados por Guto sobre a palavra da fé. Ele tem nos animado muito, levantado muito sobre isso, para falar a palavra, confessar a palavra, não nos amoldar aquilo que o mundo pensa, não é? Nós precisamos pegar a palavra e colocar mesmo a palavra em frente. Como ele está dizendo aqui, a palavra ação vem do grego cearense. Um guri que corre mais do que o ladrão. Então, nós temos sido animados nesse tempo mesmo, a agarrar a palavra, a nos animar com a palavra. Enquanto o mundo está triste, o mundo está desesperado, a gente está animado, está alegre, Deus está fazendo milagres. A primeira coisa, quando eu estou vendo agora as notícias sobre o coronavírus, a primeira coisa que eu olho é quantas pessoas foram curadas, né? Então, eu já vou lá olhar. Quantas pessoas foram curadas?
1.000 pessoas, 10.000 pessoas, porque eu estou interessado naqueles que estão saindo. É uma pena que pessoas estejam morrendo, nosso coração Isso. e os nossos Uhum. sentimentos estão com essa família, com essas famílias, mas nós precisamos olhar para quem conseguiu sair, para nos animar e dizer, olha, se Deus fez por ele, faz por mim. Se Deus agiu por Amém. ele, age por mim. Então, não Isso coloca mesmo. seus olhos no negativo, coloca seus olhos na palavra, no Senhor, e nós vamos ver milagres. Pastor Leto, esse é um tempo de milagres Eu creio. extraordinários. Deus vai fazer milagres. E eu não sei de vocês, mas eu nasci no fogo e não me acostumo com fumaça, não. Eu quero ver o pipocar do trovão. Eu quero ver Deus fazendo milagres e o diabo correndo, feito doido. Olha, nós tivemos uma live agora na quarta-feira com a doutora Ladona Osborne. Rapaz, Demais. tinha hora que eu queria correr dentro de casa Muito bom. com aquela mulher falando do evangelho de uma forma tão simples, Leto. Aquele evangelho que a gente aprendeu lá com o pastor Bud, não é? Aquela Isso. coisa de pode falar, pode se posicionar, que aquilo que Deus diz é a verdade. Então, rapaz, aquilo encheu meu coração, né? Então, é essa palavra que nós temos que ficar, essa palavra da fé, de ânimo, de crescimento, cheio do Espírito, incendiados, né? Incendiados. Incendiados. Glória a Deus. Bom Aleluia. demais. Aleluia. Isso aí, o pessoal está dizendo pipoco do Jeová, meu amigo. É isso mesmo, é isso mesmo. A Pastor gente tem Rosilon, que crescer. isso. Domingo agora nós vamos voltar com um culto presencial. Já saiu o decreto aqui, né? Aleluia. E vem algumas recomendações, tem um termômetro infravermelho agora na entrada, né, para medir a temperatura. Nós já conseguimos também. E nós vamos começar o culto domingo, vai ser online e presencial também. Glória a Deus. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal sobre a bênção do congregar. Aleluia, isso mesmo. Rapaz, quando nós olhamos na Bíblia, o irmão Reiga fala muito bem sobre isso. Quando nós olhamos na Bíblia, há uma unção quando nós estamos juntos. Há uma unção individual sobre cada um de nós como crentes, né? E essa unção individual, ela é muito poderosa e maravilhosa, mas há uma unção coletiva, né? Deus, quando ele preparou esse ambiente da igreja, e lá em Mateus 13, é a primeira vez, Mateus 16, 13, é a primeira vez que a palavra igreja aparece, esse ambiente da igreja, pelo que me parece, é onde essa unção congregacional, essa unção da unidade do corpo, essa unção que estava sobre Jesus vai se manifestar sobre nós. Eu Aleluia. acredito que a mesma unção que está sobre Jesus está sobre a igreja como um corpo. Então, quando você está congregando, não é só você estar num lugar, não é? A igreja não é o prédio. A igreja não é. O prédio é o lugar onde a igreja está. A igreja são as pessoas. Mas há uma Isso, unção quando nós isso, estamos juntos, há uma unção coletiva que nós não vamos experimentar em nenhum outro lugar a não ser na igreja. aleluia. Isso Então, o mesmo. congregar é de suma importância. Se você perguntasse para mim qual a importância do congregar numa escala de 0 a 10, eu diria que era 11. Uhum. Porque quando nós estamos juntos, nós somos fortalecidos. Quando nós estamos juntos, nós somos incendiados, nós somos curados. E aí eu vou encerrar dizendo isso. Eu não sei se você já viu aqueles documentários sobre a África, que tem os gnus, né? Aquele bando enorme de gnus, e tem os leões, e aquele leão, ele sempre vai procurar o gnu que está desgarrado do bando. Uhum. Ele sempre vai atrás daquele que não está no bando. Por quê? Porque o gnu que está no bando, ele está protegido, ele está guardado. Aí o apóstolo Pedro, ele disse que o diabo, ele é como ladrão, ele é como leão.
que anda ao derredor. E quando a Bíblia diz que Satanás é como leão, é porque leão é animal de emboscada. É um animal que arma emboscada para pegar. E o desejo do diabo é cercar aqueles que estão separados, que estão Uhum. sozinhos. Mas quando nós estamos juntos, sabe, pastor Leto, nas maiores adversidades da minha vida, porque eu estava junto de outras pessoas, eu consegui superá-las e vencê-las. Se eu estivesse sozinho, havia uma probabilidade muito grande de eu perecer. Mas como eu estava Verdade. junto, como eu estava com outras pessoas, eu superei, eu avancei, eu cresci. Então, graças a Deus pelo congregar. É de suma importância você estar na sua igreja local, ouvindo a voz do seu pastor, não é? Isso. Ouvindo as diretrizes, ouvindo os comandos. Isso é maravilhoso, é poderoso. Muito bom. Eu sempre faço essa pergunta praticamente a todos os convidados, né? Porque, às vezes, como você bem disse, nós sabemos que a igreja não é o templo. A igreja são as pessoas. Mas o Uhum, templo é o lugar onde acolhe a igreja, onde a verdade. igreja está. E não sei você, mas às vezes eu vi uma foto hoje que eu acredito que foi o filho do pastor João Roberto, ou foi o próprio pastor João, colocou a foto de uma conferência da igreja sede nossa cheia lá. Rapaz, Uhum, como me deu aquela saudade, sabe, de estar ali e juntos. Existe essa unção coletiva e o templo faz parte desse lugar, né, onde a gente está junto, né, onde exatamente. a gente recebe da unção coletiva reunido nesse lugar. Então, congregar, da mesma forma que num contexto de igreja, ceia faz parte, né? Os Uhum. cultos fazem parte, né? Discipulado faz parte, né? Culto de oração. O local onde a Dizimar, igreja se reúne ofertar, faz parte do contexto do do que é contexto. igreja, até o Uhum. nome igreja, né? Chamados para fora, né? Para servir ao Deus vivo, né? Você vê que, E por isso a importância. você vê que Jesus, ele lá em Mateus capítulo 16, no versículo, a partir do versículo 13, né, quando ele fala sobre a igreja, é a primeira vez que a palavra eclésia aparece, a igreja, e ele diz: "A minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela". Então nós vemos que aquela igreja que Jesus projetou, não é? Aquele prédio é o lugar onde a igreja está, e aquela igreja junta, ela vai ser aquilo que Deus chamou para fazer. Ou seja, o diabo não vai conseguir vencê-la. O diabo pode até conseguir vencer um crente sozinho. O diabo pode até abater um crente sozinho. Mas o diabo jamais vai abater uma igreja. Nós vemos isso acontecendo em Glória a Atos Deus. dos Apóstolos, né? Que a igreja era igual massa de bolo. Quanto mais batia, mais crescia. Quanto mais batia, mais crescia. E a igreja avançando. Por quê? Porque a igreja junta não tem quem segure. E tem uma ligação de coração, né? Eu sei que esse tempo Verdade. de isolamento, né, foi um tempo assim que nós avançamos muito na questão da internet, dos cultos online, das lives. Foi muito bom. Eu sei que é legal, mas se a gente for falar de comunhão, comunhão não é isso, né? Uhum, Comunhão é estar junto, é tocar, é abraçar, né? É uhum. estar sentado à mesa, participando de refeições, não é? É estar na Verdade. igreja, lavando o templo e tirando a brincadeira, tirando onda, lavar, e aquilo aí tudo junto, Uhum. né? Se alegrando e Né? também passando por momentos difíceis que os irmãos passam, né? Chorando, se alegrando. Isso é ser igreja. E essa Uhum. família espiritual, ela às vezes é muito mais, com certeza, na maioria das vezes, é muito poderosa e muito valiosa, como você bem disse, que te socorreu no momento que você muito precisou, como eu também. A igreja, Uhum. para mim, é como se fosse uma família até Uhum. mais próxima do que minha família de sangue. É verdade.
Eu me lembro agora, você falando aí, Leto, eu lembro as experiências que nós tivemos ali em 94, 95, né? Todo Isso. mundo muito jovem, mas a gente teve tanta experiência boa na igreja local, de crescimento, de avanço, que isso marcou as nossas vidas de uma forma assim para sempre, né? E a gente Isso. lembra daquilo como crescimento, como avanço, né? Isso, e que fez a nossa amizade, nossos laços de amizade, né? Por É mais que a gente verdade. passe muito tempo sem se ver, mas quando a gente se vê, parece que a gente se viu ontem. É verdade. Estamos sempre conectados, né? Estamos distantes, mas estamos conectados. Pastor Rosilão, muito obrigado. Te agradeço por tua gentileza de Ô, aceitar. rapaz, foi um Cara, para a gente é uma grande alegria, é uma prazer. honra ter você aqui. Foi um grande prazer. Eu vou aproveitar que o meu amigo Cleanto entrou aqui, não é? Cleanto e Xênia, um grande abraço. Eu quero Demais. aproveitar para fazer uma propaganda aqui. Cleanto Silveira, porque eu errei o nome dele numa live e o Hugo me crucificou. Meu amigo Cleanto está com um trabalho maravilhoso sobre finanças pessoais, essa coisa Na toda. segunda-feira, 21 horas. Nas segundas-feiras, às 21 horas. Você não pode deixar, né? Se você não tiver nada na sua igreja local, eu não sei, eu acredito que você não tem nenhum trabalho desse horário, mas pode depois você assistir, sem ser na hora ao vivo, mas você pode assistir depois. Mas Cleandro está fazendo um trabalho maravilhoso, viu? Então, eu recomendo aproveitar que ele apareceu aqui, recomendar, Isso. tem sido bênção. A gente está divulgando esse trabalho de Clean também. E eu mesmo vou estar participando. Ele Vai cair ofereceu a quanto live. para vocês? 15 ou 20%? Ah, não, desculpa. Um abraço, Eita, querido. Obrigado, viu? Cleandrinho, um cheiro. Meu irmão Leto, um cheiro. Deus abençoe. Um abraço a todos aí, viu? Um abraço em toda a família, viu? Obrigado. Esperamos ter você aqui presencialmente. Com certeza, brevemente estarei